Olá pessoal, hoje é a nossa primeira aula de língua portuguesa. Vamos estudar o gênero textual bilhete. Lembrando que essa aula é destinada às turmas do terceiro ano A e B da Escola Elze Lima Verde Montenegro. Antes de começarmos a estudar o conteúdo previsto, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. No nosso contato inicial, eu já havia me apresentado quando falei sobre as atividades diagnósticas. Porém, alguns alunos entraram no grupo da turma após aquela oportunidade e eu vi que surgiram alguns questionamentos com relação ao nome dos professores, as disciplinas que cada um leciona. Então, nesse sentido, vamos aqui me apresentar novamente. Eu sou o professor João Paulo. Estou nas turmas de terceiro ano A e B com as disciplinas de português, artes, educação física, história, geografia e ciências. A professora Renata está com as disciplinas de matemática e educação e cidadania. E o professor Gilson com a disciplina de ensino religioso. Outra questão importante para esclarecer é quanto às turmas. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2021, quando essa aula está sendo postada, as turmas estão formadas da seguinte maneira. O terceiro A está com os seguintes alunos: Ayla Lawane, Ana Clara, Ana Júlia, Antônio Diogo, David Levi, Francisco Gabriel, Gabriel Bezerra, Gabriel Nicolas, Elida Mauane, Evelyn, Carliane, Kathleen Vitória, Lara Lohane, Laisa Lohane, Luiz Arthur, Luiz Gabriel, Maria Alexia, Maria Eduarda, Maria Luísa, Mauro Marlisson, Nina Alícia e Radassa Kathleen. Já a turma do terceiro B está formada da seguinte maneira: Ágata Vitória, Ana Vitória, Antônio Plácido, Caio Emanuel, Daniel, Débora, Elisa Kemily, Emanuel Paulino, Enzo Gabriel, Gabriela, Gisele Lohane, João Vitor, Josué, Maria de Fátima, Maria do Carmo, Pedro Lucas, Riane, Samuel, Sara e Thaís Lohane. Agora vamos falar sobre o cronograma das aulas. Na segunda-feira, vocês terão aula de português e ciências. Terça, português, artes e história. Quarta, ensino religioso, português e geografia. Quinta, matemática e educação e cidadania. Sexta-feira, português, educação física e matemática. Observe aqui embaixo que eu coloquei a legenda. Então, essas disciplinas que estão na cor azul são lecionadas por mim, professor João Paulo. Então, segunda-feira, as aulas das turmas do terceiro A e do terceiro B são com o professor João Paulo. Na terça, também. Quarta-feira, entra o professor Gilson e eu concluo, professor João Paulo. Quinta-feira, só a professora Renata. E na sexta-feira, professor João Paulo e professora Renata. A dinâmica das aulas remotas. Bom, em tempos de pandemia, as nossas aulas vão ser da seguinte maneira. Haverá videoaulas como essa que vocês estão assistindo agora, produzida pelos professores. Também haverá videoaulas complementares, produzidas por outros professores, mas que estão relacionadas com os conteúdos que nós vamos estudar. Haverá a integração no grupo de WhatsApp da turma, onde serão postadas atividades e haverá, obviamente, as correções. Nós passaremos as atividades e depois gravaremos videoaulas ou no próprio grupo da turma traremos a correção dessas atividades. Portanto, é assim que as nossas aulas remotas vão funcionar. Eu trouxe aqui algumas orientações para os alunos. Essas orientações são basicamente dicas para que haja uma melhora na aprendizagem. Ressalto, nesse tempo de pandemia, nessas aulas remotas, é importante a gente buscar maneiras de ter um aproveitamento melhor nas aulas. A gente sabe que não é a mesma coisa aula remota e aula presencial, mas vamos procurar maneiras de melhorar nossa aprendizagem.
Então vamos lá. Organize um ambiente de estudos adequado. É interessante que você tenha um local para estudar, um local determinado. A gente sabe que na maioria das vezes é difícil, não é uma tarefa tão simples, mas na medida da sua possibilidade, procure um local da sua casa, um local mais tranquilo, organize esse local com seu material de estudo e faça daquele ambiente o seu ambiente de estudos. Nada de estudar em cama, no sofá, de qualquer jeito. Procure organizar o ambiente adequado. Outra coisa é manter uma rotina de estudos. Separe 1 a 2 horas no mínimo por dia para você fazer as atividades. Se você vai separar, por exemplo, de 8 às 10 da manhã, claro, procure todos os dias, nesse horário, fazer suas atividades, porque o que é que acontece? Muitas vezes o aluno começa estudando de 8 às 10, depois vai fazer atividade 2 horas da tarde, depois esquece, vai fazer 7 horas da noite, depois nem faz. Então, para evitar essa dispersão, determine um horário e procure manter a sua rotina de estudos. Claro, nem sempre será possível, mas tente fazer isso. Evite distrações. Quando for fazer a atividade, sempre procurar estar concentrado nela, na atividade, no conteúdo, na explicação do professor. Nada de estar com redes sociais abertas, ou então vendo televisão, conversando com outra pessoa. O momento do estudo é destinado exclusivamente ao estudo, então evite, afaste qualquer tipo de distração. Seja participativo, não entendeu? Pergunte no grupo, pode perguntar no privado do professor, também não tem problema. Fique atento às orientações, sempre a gente vai estar interagindo por meio do WhatsApp e resolva as atividades. É importante você resolver todas as atividades, ver todas as videoaulas, sempre ser participativo, sempre resolver. Então, como eu disse, aí são orientações para que você tenha uma aprendizagem mais significativa. Muito bem, agora, finalmente, vamos começar com a nossa aula sobre o gênero textual bilhete. Gênero textual bilhete, já surge logo aquela dúvida, o que seria um gênero textual? Bom, eu sempre costumo dar essa explicação e os alunos compreendem muito bem. Para entender o que é um gênero textual, você pode pensar em um carro, pode pensar em uma moto. Vamos lá, vamos fazer esse raciocínio. Nós temos os carros, ok, mas há vários modelos de carros. Tem o Gol, o Palio, o Camaro, o Corolla, o Fusca. Tem vários modelos de carros, na verdade. Nós temos as motos, mas também há vários modelos de motos. A Bis, a Bros, a Pop. Com os textos é a mesma coisa, é só você ter o mesmo pensamento. Há vários tipos de textos. Esses modelos, essas espécies de texto é que nós chamamos de gênero textual. Nós não podemos pegar todos os textos e entendê-los como se fossem uma coisa só. Os carros não são uma coisa só, as motos não são. Há diferenças, há os modelos de cada um. Com os textos é a mesma coisa. Então, para explicar de uma maneira fácil, simples, para você entender, é isso. O gênero textual é um modelo, é uma espécie de texto, tá bom? E hoje nós vamos estudar o gênero bilhete. Não só hoje, mas durante todo o nosso curso, durante todo o ano, nós vamos estudar os gêneros textuais. Essa semana, especificamente, vai ser bilhete. Aí outra semana vamos estudar carta, depois convite, receita, história em quadrinhos, gêneros textuais que vocês já estudaram no segundo ano
vamos rever e aprofundar o conhecimento sobre eles. Vamos lá? Bom, nos gêneros textuais, nós vamos sempre estudar basicamente 3 coisas: o conceito, a finalidade e a estrutura. Vamos começar aqui pelo conceito. Conceito é o que é. O que é um bilhete? Bilhete é um breve recado escrito em linguagem informal que transmite uma mensagem simples e objetiva. Então, vamos entender essas informações. Primeiro, é um breve recado. Então, o bilhete, ele é curto. Primeira característica do bilhete, ele não é um texto grande. Ele é escrito, porque se for apenas oral, se for apenas falado, aí ele vai ser um recado, não vai ser um bilhete. O bilhete ele tem que ser breve, tem que ser curto e ele tem que ser escrito. E escrito como? Em linguagem informal. Mais adiante, nós vamos estudar a linguagem formal e a linguagem informal. A linguagem informal, eu já posso adiantar para vocês, é aquela linguagem mais simples, aquela linguagem que a gente utiliza no dia a dia, tá? Então, quando você vai escrever um bilhete, você pode utilizar essa linguagem simples. Não precisa se preocupar muito com a forma, com a linguagem do bilhete. E transmite uma mensagem simples e objetiva. No bilhete você não vai contar uma história, não vai ensinar a fazer algo, não. É uma mensagem simples, objetiva, escrita em linguagem informal. Esse é o conceito do bilhete. Aqui pode observar que tem uma ilustração contendo 4 bilhetes. Está pequenininho, a letra obviamente não vai dar para você ler, só que nos slides seguintes eu trouxe alguns bilhetes que nós vamos fazer a leitura. Mas aqui é só para você ter uma ideia como é um bilhete, pequenininho. Aqui nós temos 4. Finalidade. O que é isso? O que é finalidade? Finalidade é para que serve. Sempre que eu falar isso, pessoal, qual é a finalidade de um determinado gênero textual? Estou perguntando para que serve, onde é utilizado esse texto. Então, a finalidade do bilhete é informar. O bilhete tem como principal função a informativa. Ok, mas veja só, ainda assim, seu uso é muito amplo e ele pode ser escrito para fazer um convite, relatar um fato, solicitar ou avisar algo, dentre outros. De uma maneira bem simples, bem resumida, o bilhete serve para informar algo de maneira rápida, de maneira prática. Você quer avisar alguém, quer dar um recado a uma determinada pessoa, de uma maneira rápida, utilize o bilhete. Simples assim, tá? Não tem para que complicar. Estrutura. Todos os gêneros, como eu já disse, nós vamos estudar a estrutura, os elementos, como esses gêneros são formados. Então, o bilhete ele é formado por vocativo, mensagem, despedida, assinatura e data. O que é esse vocativo? O vocativo é o nome e o apelido de quem receberá o bilhete. Ao escrever um bilhete, a primeira coisa que você vai escrever, a primeira coisa que você vai colocar ali no papel, no bilhete, é o nome de quem vai receber. É a quem esse bilhete se destina, é o nome do destinatário. Digamos que eu vou escrever um bilhete para uma pessoa chamada José. Primeira coisa no bilhete é escrever o nome dele, José. É o vocativo, é o nome da pessoa que vai receber o bilhete. Professor, mas aqui tem nome ou apelido? Pois é, o bilhete, como eu disse, ele tem a linguagem informal, predominante. Se eu vou escrever um bilhete para uma pessoa chamada José, e eu tenho uma certa intimidade com essa pessoa, e eu sei que o apelido dela é Zé, eu posso colocar primeiro lá Zé, em vez de José? Pode, tranquilamente. Pode ser o nome, o apelido.
uma forma carinhosa, como você chama aquela pessoa. Mensagem. A mensagem é curta, simples e clara. Aí você escreveu primeiro o vocativo, o nome da pessoa, digamos, José. Depois você escreve a mensagem. Vamos imaginar aqui um recado. Digamos que meu nome é Pedro e eu estou escrevendo um bilhete para José, avisando José que as aulas já começaram. Vamos imaginar que nós somos colegas do terceiro ano A e José não está sabendo ainda dessas aulas e eu vou escrever um bilhete informando sobre isso. Então, escrevi primeiro José, que é o nome dele, depois vou escrever a mensagem curta, simples e clara. Posso colocar assim: as aulas já começaram. Procure a escola, só está faltando você. Pronto, escrevi a mensagem simples. Depois, a despedida é uma mensagem que finaliza o texto. Posso colocar um abraço, beijo, até mais. É nesse sentido a despedida. Depois, a assinatura. Assinatura de quem? Assinatura do nome de quem escreve o bilhete. Nesse exemplo que eu dei, como é meu nome? Como seria? Pedro. Então, como ficaria o bilhete? Ficaria assim: José, as aulas já começaram. Procure a escola. Até mais. Aí depois eu escreveria o meu nome, Pedro. Por fim, colocaria a data. Data de quê? O dia em que o bilhete foi escrito. Digamos que eu escrevesse esse bilhete hoje, 22/2, que é fevereiro, de 2021. Eu acredito que deu para você compreender, mas eu preparei aqui um outro slide que vai ficar melhor ainda, mais fácil a compreensão. Olha aí, esse outro bilhete aqui tem Maria. Vamos fazer a leitura? Eu vou fazer o seguinte, vou pedir que você faça a leitura. Você pode até pausar o vídeo, pause. Quando você terminar de fazer a leitura, você clica no play novamente, aí vai escutar a leitura do professor. Vamos lá? Pode pausar. Pronto, você já pausou, já fez a leitura, agora acompanhe aqui comigo. Maria. O professor pediu que você fizesse a atividade de português hoje. Beijos. Ana, 20/2/2021. Vamos entender esses elementos que eu expliquei no slide anterior. Maria. Maria é o quê? É que elemento? É o vocativo. E o que é esse vocativo mesmo? É o nome da pessoa que vai receber o bilhete. É o destinatário, a quem o bilhete se destina. O professor pediu que você fizesse a atividade de português hoje. O que é isso aqui? É a mensagem. Beijos. Esses beijos são o quê? A despedida. Ana. Quem é Ana? Ana, aqui diz respeito à assinatura. Assinatura de quem? Da pessoa que escreveu o bilhete, quem enviou esse bilhete. Por fim, a data, 20/2/2021. Data de quê? Data em que o bilhete foi escrito. Nas nossas atividades, nas nossas avaliações, é muito comum perguntas como: leia o bilhete abaixo. Aparece um bilhete como esse, aí tem lá a pergunta: quem escreveu o bilhete? Quem escreveu é sempre a pessoa que aparece aqui embaixo. Ó. Quem recebeu esse bilhete? Quem recebe é a pessoa que aparece aqui em cima. Essa é a parte que os alunos mais se confundem. A mensagem é tranquila, a despedida é aqui, é tranquila, pode ser beijos, até logo, tchau. E a data também é fácil. A maior confusão está aqui, ó, entre quem escreve, fica aqui embaixo, e quem recebe, que fica aqui em cima. Aprenda isso, que é tranquilo o gênero textual bilhete.
Pronto, eu trouxe aqui alguns bilhetes para a gente consolidar o conhecimento e fazer a leitura, praticar a leitura mesmo. Então, aquele mesmo esquema que nós fizemos anteriormente. Pausa, leia o bilhete, depois clique no play e ouça a leitura do professor. Pode pausar. Pronto, agora vamos ouvir a leitura. Professora Marli, a Ana Helena não irá à escola amanhã porque iremos viajar. Beijos, de Leia, 18/2/2021. Só para a gente identificar mais uma vez os elementos. Professora Marli é o vocativo, é a pessoa que recebeu o bilhete. Essa outra parte, a mensagem. Beijos, a despedida. De Leia, a assinatura de quem escreveu o bilhete. E aqui embaixo, a data. Mais um. Mesma coisa. Pause. Pronto. Agora ouça a leitura do professor. Você pausou e leu, né? Tem que pausar e fazer a leitura. Vamos lá. Mamãe, vou à casa do Felipe fazer a tarefa da escola. Um beijo, Luan. A data aparece aqui em cima, 15/2/2021. Também não tem problema. Pode aparecer aqui em cima, aqui abaixo, tranquilo. Mamãe é quem? Quem recebeu o bilhete. Vou à casa do Felipe fazer a tarefa da escola. A mensagem. Um beijo, despedida. Luan, a pessoa que escreveu o bilhete. Para finalizar, vamos ler esse. Pause e leia. Agora, pronto. Escute a leitura. Belinha, passei na sua casa para contar o que aconteceu comigo ontem à noite. Telefone para mim hoje à tarde que eu vou contar tudinho para você. Um beijinho da amiga Juliana, 22/2/2021. Belinha, a pessoa que recebeu o bilhete. Essa parte toda, a mensagem. Um beijinho da amiga, a despedida. Juliana, a pessoa que escreveu o bilhete. E aqui embaixo, a data. Pessoal, essa é basicamente a nossa aula de hoje sobre o gênero textual bilhete. Gostaria só de falar com vocês sobre os diagnósticos. Aqui tem uma relação de quem fez o teste de leitura, de escrita. A turma do terceiro A, muitos alunos fizeram. Antônio Diogo, David Levi, Gabriel Bezerra, Carliane, Lara Lohane, Luiz Arthur, Luiz Gabriel, Radassa Ketley. Essas pessoas aqui fizeram o teste de leitura e escrita por meio de vídeo chamado com o professor, mas esses outros que estão em branco não fizeram ainda. Então é importante vocês marcarem um horário para a gente realizar o teste de leitura e escrita. As atividades diagnósticas do terceiro A, muitos fizeram. Esses aqui que estão coloridos fizeram. Ana Clara, Antônio Diogo, David Levi, todos que estão coloridos. Mas alguns alunos ainda não fizeram. Tem que fazer a atividade diagnóstica. As atividades diagnósticas, né? Porque nós temos aqui, ciências, tem também história e geografia. E português é por meio de videochamada. No terceiro B, a turma está menos participativa. Só quem fez o teste de leitura e escrita foi a Elisa Kemely, a Gabriela Freitas e a Sara Bezerra, só. Os outros não fizeram teste de leitura e escrita com o professor. É importante que faça. Já a resolução das atividades diagnósticas, mais pessoas fizeram, porém, apenas 5 aqui, ciências. Elisa Kemely, Gabriela Freitas, Pedro Lucas, Samuel Barbosa e Sara Bezerra. Os outros não fizeram. A turma do terceiro A está bem mais participativa do que a do terceiro B. É importante que todos façam as atividades. Tá bom, pessoal?
Por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima.